Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso canal Introdução à Fé Católica. Hoje, sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum, para juntos celebrarmos mais um Palavra de Vida. Vamos ao nosso Evangelho. O Evangelho de hoje está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo de 11 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O texto sagrado diz o seguinte: entrou no templo em Jerusalém, e tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto. Mas nada encontrou, senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos o ouviam. Chegaram a Jerusalém, e entrando no templo, ele começou a expulsar os vendedores e cobradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse objeto através do templo. E ensinava-lhes, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todos os povos? Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões? Os chefes dos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam como fazê-lo perecer. Eles os temiam, pois toda a multidão estava maravilhada com o seu ensinamento. Ao entardecer, ele se dirigiu para fora da cidade. Passando por ali de manhã, viram a figueira seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse-lhe: Rabi, olha a figueira que amaldiçoasse, secou. Jesus respondeu-lhes: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer que o que diz se realiza, assim lhe acontecerá. Por isso eu vos digo, tudo quanto suplicardes, estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados filhos e filhas, no texto do Evangelho de hoje podemos destacar 2 pontos importantes. Primeiro, a figueira. Jesus olha para ela e diz: ninguém coma mais do seu fruto. E, algum tempo depois, ele e os discípulos passam novamente perto dessa figueira. Pedro lembra que ele tinha dito aquelas palavras para a figueira, a qual estava até as raízes seca. Por que eu estou trazendo à tona aqui esse trecho? Porque Jesus disse: quem nesse mundo, qualquer um de vós que disser alguma palavra e não duvidar no seu interior, tenha certeza que isso acontecerá. Então, se você tem fé que isso vai acontecer, isso vai acontecer. Agora, se você duvidar,
não vai acontecer. Então, se você quer que algo bom aconteça, não duvide no seu coração. Se você quer que Deus te salve, que Deus é salvação, não duvide no seu coração e Ele te salvará. O primeiro ponto que eu queria destacar é esse: a necessidade de termos a certeza da nossa fé e não duvidarmos dela. O segundo ponto é o templo. Jesus chega em Jerusalém, a cidade santa para os judeus, e observa que os vendedores e cobradores estavam fazendo uma grande feira dentro do templo, um lugar sagrado, e por isso fica nervoso. Isso nos mostra que a nossa relação com a igreja, a casa de Deus, deve ser uma relação com algo sagrado, sublime, que é a casa do Senhor. Então, na hora da missa, uso do celular, conversinhas, na hora que o padre estiver fazendo homilia ou em qualquer outro momento, não cabe, não convém. Então, a casa de Deus é casa de Deus. Assim como a gente zela pela nossa casa, também deve zelar pelas coisas. Muito mais ainda pela casa de Deus e pelas coisas de Deus. Aqui está um grande ensinamento. Porque aquele povo ao qual Jesus fica irado, estavam transformando aquilo que é sagrado, casa do Senhor, numa casa de comércio. Ali não era lugar de comércio, porque por isso Jesus fica nervoso e começa a derrubar as barracas. Estavam explorando a fé do povo. Casa de Deus é lugar onde crescemos na fé. Lugar de oração. Para isso serve a igreja, a casa de Deus. Abraço fraterno, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchauzinho, fique com Deus. Deixa aí, por favor, no canal o seu joinha. E se inscreva caso ainda não seja inscrito. Tchauzinho.